Ponto. Ciro é quem estende os céus, os cria, e a terra. Não está se referindo a o que você olha para o alto. Não. Não e não. Há um projeto. Ele me encarregou. Veja, a designação agora. Ele me encarregou. Eu tenho uma tradição falando. Lembra? Mas quem é essa tradição que está ligada ao rei? O Elohim. Ó, o Deus, o Elohim, me encarregou dele edificar. Agora presta atenção nessa. Isso aqui, ó. Edificar uma casa onde? Em Jerusalém. Vamos ao verbo. Primeiro verbo que nós vamos trabalhar é o verbo banar, que aparece aqui como binot. Binot. Ok? Então, primeiro verbo, binot. Vamos pegar ele aqui. Eita, professor, vai dar ruim. É hoje que a apologética pira. Binot. Ok? Nós temos o outro verbo, que é o verbo pakad. Esse verbo pakad, ele pode ser e é entendido, esse aqui, como encarregar. Ele tem um sentido de empreender ou designar alguém para um ofício. Então, vamos colocá-lo em vermelho, por se tratar também de verbo. Não é que os outros aqui, tá? Eu vou até melhorar aqui. Eu vou colocar aqui Birushalai, pronto, para ficar melhor, para designar. Pronto. Ok. Edificar. Essa casa é em um determinado lugar, em Jerusalém, mas que está onde? Em Judá. Vamos entender isso aqui? Vem para cá. Primeira coisa que nós precisamos compreender agora, ok? A carreira de Ciro foi observada com o mais intenso interesse desde o início por todos os povos da Ásia Ocidental. Vemos a ousadia e o sucesso da invasão da Média em 550 a.C., supostamente, ok? O seu cilindro descreve, em vários documentos, como ele impõe uma soberania sobre o reino, e quando o seu reino vai se tornando grande, inclusive, reino que leva a crer só da Lídia e Nabonido, da Babilônia, a uma aliança entre si com a Mes do Egito. Para quê? Para um projeto de proteção comum. Minha gente. Então, primeiro, existia um grau de interesse entre os babilônios. Pode até você achar que é algo, sabe, assim, meio não coerente, mas havia, ok? Porque existe uma crônica do período em que há um relato, não apenas da campanha Medo, ok? 3 anos depois, em outra direção, que acontece em 539, que justamente resulta da ocupação de Babilônia e na submissão do próprio império, do qual era a própria capital. Professor, me explica isso. Quando um conquistador ele toma um império, neste caso Ciro, quando tomou Babilônia, os habitantes adotaram atitudes diferentes em relação ao rei Ciro. Ai, se torne membro para você aprender de verdade. Teu professor da faculdade vai ficar orgulhoso de você. Ok? Porque tudo isso está na própria documentação. O rei, então, tem um partido. Quem é o partido do rei? Os grupos sacerdotais, que são políticos. Existe um príncipe herdeiro. Em Babilônia, quem era o príncipe herdeiro? Cambises era de Ciro. Em Babilônia, tinha um cara com um nome que termina com Zar no final. Vamos ver quem vai acertar e vou dar uma diquinha. Então, os sacerdotes, por outro lado, que serviam a Nabonido, haviam, de fato, ofendido o rei Marduk, que era o rei principal, o deus principal de adoração. Por quê? Porque eles pegam os deuses, as crenças adotadas por estes povos e introduzem em Babilônia. Mas tem uma coisa, não havia altar de Javé. Ou havia? Havia. Claro que havia. Porque agora a santa arqueologia, a santa epigrafia e iconografia diz que havia um altar de Asherah com o Javé. Olha agora,
Eu não estou precisando do texto bíblico que vai tentar esconder isso. Eu estou falando de documentação. Você entende? E isso é uma ofensa lá. Isso é uma ofensa. Por quê? Porque a tradição judaíta, que é a que vai para a Babilônia, é essa tradição que está preocupada claramente em construir um templo, porque não dá certo, não deu certo seus empreendimentos. Porque é um povo da terra que luta para consignar e continuar no seu politeísmo, adorando Baal, adorando El, entre outros, e a própria Asherah. Então há uma decepção dessa tradição. Mas o único Deus que não vai para a Babilônia é qual Deus, professor? É Javé. Porque era uma insígnia propriamente, que designava o Senhor e o seu governante. Quem eram os governantes que se pressupõem em Israel? Não tem. Você tem figuras nas construções das narrativas teológicas que tentar explicar para dar legitimidade ao poder judaíta. Como, por exemplo, Eliaquim, que vem de El, mais o verbo lacum, do verbo cam, do verbo levantar, que quer dizer, quem me levantou foi El, que foi instituído por Necal. Vem agora a tradição pós-exílica de Esdra e diz, não, quem levantou foi Ciro, ele quem está agora no comando, e transforma o cara e muda. Eles estão tentando explicar. E Eliaquim para Ioaquim, designando, então, Javé me levantou. Por quê? Porque agora Javé está numa correlação direta legal com Ciro. Então, na verdade, o que vai acontecer do pano de fundo da análise extra-bíblica, iconográfica, epigráfica e arqueológica, tá? Eles entregam o seu país nas mãos quando acolhem o libertador. E o que é libertador? Essa é a cereja do bolo. Comentem aqui para mim qual é o termo empregado que designa libertador em hebraico, que tem uma relação cognato-semântica com o acadiano, com o sumeriano e com o próprio aramaico. É uma palavra só. Era um nome comum, empregado para designar aquele que libertava um povo de uma opressão ou da mão de um império. É simples esse termo. Um Yehoshua, um Salvador. Por favor, aprenda junto comigo. O Yehoshua. Inclusive, os salmos são homenagens a Ciro como Salvador. Ok? Então, a Yehoshua. Ok? Yehoshua. Ele passa a ser considerado o Salvador. E aí tem um problema. Por quê? Os judeus da Golá, que são aqueles que tentaram impor uma agenda para formar uma cidade-estado em Jebus, Jerusalém e em Judá, agora estão percebendo que podem conseguir benefícios, privilégios, e voltarem lá para Jerusalém e em Judá, e continuarem servindo a corte de um rei, mas dentro de um acordo, porque Ciro fala isso, só para negar que os salmos não são louvores a Ciro, só rasgando a epigrafia, inclusive o próprio Cilindro de Ciro. Por quê? Vai haver uma divisão entre os judeus, já em Babilônia. Isso mesmo. Por que, professor, há uma divisão? Porque alguns ouvem falar da, vamos chamar, magnanimidade, que é bondade, afeiçoidade, de Ciro. Mas lembre, a tradição, ela não admite um rei que não seja dentre seus povos. Olha o problema do Thomas Homme, olha o problema do Mark Smith, entre outros. Por quê? Porque lá no texto da Torá, inclusive na obra deuteronomista, está estabelecido. E quando levantares um rei sobre ti, seja dentre seus irmãos, pois é mandamento perpétuo. E agora? Então, a tradição precisa a qualquer custo transformar esse Ciro, quebrando esta teologia traditiva,
como o rei, mas não rei, sobretudo, de Jerusalém, mas rei de toda a terra. Como você verá em quase todos os salmos. Bendito és tu, Senhor, rei do universo, rei sobre toda a terra. Mas a galera que lê isso aí, lê com uma visão teológica. E eu expliquei. Hermenêutica fundamentalista, hermenêutica conservadora e uma hermenêutica traditiva. Ambas combinam por uma teologia. Não é história. E, infelizmente, tem acadêmicos aí de alto nível com produções que defenderam, ok? Teologia. Não fizeram historiografia. Ok? Então vai ter essa divisão. Ok? E aí, vocês perceberão que vai haver algumas passagens, justamente no próprio livro do profeta Isaías, e aí eu disse, não tem Isaías pré-exílio. Ah, professor, mas aquela narrativa de tem não. Mas o livro de Isaías tem não. Não existe. Ou então você vai ter que acreditar que existiam videntes que previam o futuro e o futuro acontecia, não. Vaticínio ex eventos. E outra, não há uma tradição Isaías, há uma tradição Isaías. Ou seja, é possível dentro de um único capítulo, de um rolo de Isaías, você ter ali a mão de 10, 15, 20, 3, 4, 2, como eu já analisei. Eu tenho um curso aqui só sobre os profetas, ensinando a conhecer essas fontes, esses fragmentos. Ok? Então, primeiro, por que lá em Isaías, e a gente vai voltar para o Esdras, você vai ver a construção, tá, de Ciro através de um profeta entusiasta. Não é um profeta, é a mão da tradição. Mostrando que Ciro é o cara, né, que teria sucesso, mas que seu sucesso significava, ou seja, eu preciso construir uma narrativa para explicar que Ciro era cumprimento de profecia. Mas, peraí, então Deus anulou sua própria lei, sua própria ordem, porque a mesma tradição está dizendo, não, o rei tem que ser do nosso povo. Vocês estão gostando de aprender exegese? Deixa eu pegar algo aqui rapidinho, só um minuto. Então, eu estou mostrando aqui para vocês, pessoal, claramente, que o que nós temos é uma construção teológica para que Ciro seja aceito. Ele tem que ser aceito, porque os judaítas estão vendo agora a oportunidade de construírem um templo, assim como eles viram um templo em Babilônia, e o Palácio Real em Jerusalém, para se tornarem independentes. Porém, continuariam servindo ao rei Ciro, porque seriam satrapas. Ou seja, governantes, prefeitos, entre outros. Por quê? Porque todos deveriam estar e prestar serviço e culto a Ciro. Então, primeiro, veja que o próprio Esdras diz que não é reedificar a casa em Jerusalém. Pergunto, que casa é essa? Comente aí para mim, porque é uma diferença entre cidade e casa. Então, a primeira tradição, Esdras, observe, sequer tem em mente a construção de uma casa, reconstrução de uma casa. Ela tem a construção de uma casa em Jerusalém. E o verbo aqui, como particípio masculino plural, construir, com o sufixo da terceira pessoa do perfeito do verbo banar, significa edificar aqui neste texto. Agora eu quero fazer uma pergunta. Vamos lá. Agora, ó, continue com Thomas Homer. Mas eu estou dizendo, ok? Beberam nos sistemas de Bellinghausen e não empregaram uma análise cuidadosa das fontes. Vamos lá, vem comigo, gente. Porque havia um verbo propriamente em colocar sobre, colocar de novo, recolocar. Logo tem. Mas eu pergunto, logo no capítulo que você está vendo de Esdras, vou subir porque eu aumentei a fonte, e me encarregou de edificar
uma casa em Jerusalém. Ainda tem isso. Veja a concordância, porque logo depois, ok? Você tem Beit Birushalayim Asher Bihudá, que está em Judá. Se havia um templo destruído em Jerusalém, logo é reedificar, reconstruir, e não edificar, não construir. Porque quando se fala, eu vou edificar uma casa, eu estou dizendo, vou começar do novo. Estamos aqui para oferecer a você um amplo espaço para desenvolvimento cognitivo, um portal exclusivo onde você terá acesso irrestrito, desfrutando de um ambiente acadêmico com acesso a uma biblioteca virtual com livros, teses, dissertações, artigos, esboços, videoaulas e cursos exclusivos. Tudo isto pela tua assinatura, que é um gesto de cooperação com o nosso trabalho e investimento ao seu desenvolvimento intelectual. Saiba mais clicando no link que está aparecendo aí. Seja membro. Confira lá a modalidade que melhor convier à sua condição financeira e junte-se a uma geração de revolucionários produzindo uma pesquisa de alto nível em diversos campos do saber. Professor José Alessandro Neves estará à disposição dos membros assinantes, oferecendo um amplo espaço para debates saudáveis, éticos e respeitosos dentro do grupo de membros do canal Professor José Alessandro Neves, dentro do grupo de membros do canal Professor José Alessandro Neves. Então, superamos esta grande etapa. Agora, conheça um pouco mais do ambiente que nós temos para te oferecer, acreditando no teu potencial.